Oi, pessoal. Então, continuando, né, a nossa aula de estequiometria de soluções. Então, vamos lá. Então, preparo de soluções. Uma pessoa abriu um envelope de pó para refresco e acrescentou no seu conteúdo. Deixa eu ver se eu estou gravando só. Tô. E acrescentou seu conteúdo em uma certa quantidade de água. Mexeu bem até se obter uma mistura com uma única fase, ou seja, uma mistura homogênea. Experimentou o refresco e concluiu que ele estava muito forte. A pessoa resolveu acrescentar mais água e mexer bem. Com isso, ela conseguiu que o refresco passasse para o sabor desejado. Se a pessoa acrescentar mais água, o sabor pode ficar muito fraco, ou como também se diz popularmente, aguado. Então, pegou um refresco em pó, que é um sólido, dissolveu em água e fez um pó, né, um suco muito concentrado. Então, acrescentou mais água, ou seja, fez uma diluição. Primeiro tem uma dissolução e depois eu tenho uma diluição. Ele ficou menos concentrado ou mais diluído. Então, diluições de solução. Você não deve confundir as expressões dissolver e diluir. Na situação que acabamos de descrever, ao misturar o pó para refrescar com água e mexer bem, a pessoa está dissolvendo esse pó no solvente água. O pó é o soluto, na verdade, uma mistura de vários solutos, né? Aromatizante, corante, sedulante, açúcar, etc. Uma vez que a solução está preparada e sua concentração não é a desejada, estava muito forte, a pessoa acrescentou mais solvente à água. Esse processo é diluição. Então, diluição é o processo de acrescentar mais solvente a uma solução. Ao diluir o refresco solução, a quantidade de soluto pó para refresco dissolvido não se altera, porém o volume total aumentou e a massa total da solução também. Então, as soluções, a gente pode preparar elas a partir de um soluto, empregando as unidades de concentração, que era o que a gente estava fazendo até agora, e a partir de uma diluição de uma solução original, concentrada ou diluída. Então, a regra geral para diluição é C1V1 igual a C2V2. O que isso quer dizer, né? A dissolução de uma solução ocorre por adição de mais solvente à solução original. E, portanto, a quantidade de soluto não muda. O que altera é o volume do solvente da solução, por consequência, a concentração da solução. Então, da onde saiu esse C1V1? E é igual, né, a M1V1, igual a M2V2. Então, digamos que eu vou trabalhar com concentração molar. M1V1 igual a M2V2. Da onde que saiu isso? O número de mols da minha solução 1 é igual ao número de mols da minha solução 2. Por quê? O que mudou? O volume. O meu número de mols não se altera. E quem é o número de mols? É igual... O que é a concentração molar? Vai ser igual ao número de mols por volume. Então, se eu isolo N da minha solução 1, eu vou ter, né, volume passando multiplicando aqui, todo mundo é V1. Meu N1, ao isolar ele, vai ficar M1 igual a V1. Idem, né, concentração molar vai ser igual a N2, da minha solução 2, V2. Se eu isolar N, eu vou ter que N2 vai ser igual a M2 vezes V2. Então, se N1 e N2 não se alteram, ou seja, são o mesmo valor, eu posso concluir que M1 V1 vai ser igual a M2 V2 para uma solução onde vai ocorrer uma dissolução. Ou seja, não vai mudar a quantidade de soluto, vai mudar o meu volume do meu solvente da minha solução, ok? Que é que tem aqui no meu slide explicado. Olha só. A concentração original, né, M1 igual a N1V1, solução final, né, minha concentração molar vai ser N2 barra V2, dividido por V2. Como uma quantidade de soluto não muda, ou seja, continua com o mesmo número de mols, N1 igual a N2. Ok? Vamos lá. Vamos aprender isso fazendo exercícios. Então, quantos ml, vou botar aqui, que é volume que eu quero. Opa. Que é volume que eu quero. Em ml. Quantos ml de uma solução de 18 mol por litro de H2SO4 são necessários para preparar 1 litro
de uma solução de 0,9 mol por litro de H2SO4. Então, vamos lá. Vamos primeiro pensar no que está dizendo. Quantos ml de uma solução de 18 mol por litro de H2SO4, ou seja, ácido sulfúrico, são necessários para preparar 1 litro de uma solução 0,9 mol de H2SO4? O que eu estou fazendo? Estou pegando aquele 1 litro de ácido sulfúrico, que tem já uma concentração fixa, mas eu quero preparar uma outra solução com o mesmo ácido sulfúrico de concentração específica. Isso, gente, vai acontecer muito na vida de vocês no laboratório, porque a gente acaba pegando na solução que tem e transformando naquilo que a gente necessita. Então, eu vou tirar aqui o compartilhamento para a gente poder fazer esse cálculo. Depois eu volto. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? M1, V1 igual a M2, V2. Então, estou trabalhando nas duas vezes com ácido sulfúrico, estou diluindo uma solução. Então, V1 é o que eu quero saber, é o quanto que eu preciso pegar daquela solução. Qual é a molaridade dela? 18 mol por litro, que vai ser igual à minha molaridade que eu preciso, 0,9 mol por litro, vezes meu volume 2 em litro, né, que é 1. Então, isolando V1, o que vai acontecer é 0,9 mol por litro vezes litro, dividido por 18 mol por litro. Corto os mol por litro, fico apenas com litro. 0,9 dividido por 18, 0,05 litros ou 50 ml. Ok? Vamos voltar lá. Questão número 2. Trabalhando de novo com essa parte de diluição. Um volume de 500 ml, volume igual a 500 ml, de uma solução aquosa de Ca, Cl2, de concentração molar igual a 0,3 mol por litro, é diluída até um volume final de 1.500 ml. Qual é a concentração final da solução? Ou seja, qual é a molaridade final dessa minha solução? Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar aqueles 1.500 ml em litro, né? Sempre volume, vou trabalhar com litro. 1,5 litros. Então, vou ter a minha solução original e da minha solução final. O que eu preciso é a molaridade. Então, M1V1 igual a M2V2. M1, 0,3 mols por litro, vezes 0,5 litros, né, que também tem que transformar em litros. Vai ser igual a molaridade 2, que eu preciso saber, vezes 1,5 litros. Isolo M2, passando 1,5 para o outro lado. Então, 0,3 vezes 0,5 dividido por 1,5. Meu M2 vai ser igual a 0,1 mol por litro. Minha concentração final dessa minha solução. Vamos lá, vamos dificultando um pouquinho. Já estamos pegando as mais fáceis. Qual é a concentração molar? Quem é esse? O M maiúsculo. Concentração molar de uma solução de sacarose, açúcar de cana, C12H22O11, preparada a partir da dissolução de massa 10 gramas de açúcar em água suficiente para preparar 200 ml, volume. 200 ml. Ah, ali está dizendo já a massa molecular da sacarose, 342,3 gramas
por mol. Vamos lá. Como é que a gente vai calcular isso agora? Quero a concentração molar. O que é a concentração molar? Quando eu estou trabalhando com gramas, é massa dividido pela massa molecular vezes o volume em litros. Volume em litros, 200 ml, 0,2 litros. Massa, 10 gramas. Dividido pela massa molecular, 342,3 gramas por mol, vezes o volume, 0,2 litros. Minha concentração molar vai ser igual a 0,146 mol por litro. Por que eu quis botar essa aqui junto? Porque nem sempre elas vão estar separadas, né? Vou precisar sempre ler bem o meu problema e refletir se eu estou dissolvendo algo, né? Dissolver é massa e volume, número de mols e volume. E se eu estou diluindo, aí sim é uma solução e outra solução, ok? Vamos para mais um exercíciozinho. Determine a concentração molar de uma solução. Concentração molar de uma solução concentrada de H2SO4. Dados fornecidos no rótulo. Opa, 96,4% de pureza em massa e densidade de 1,84 gramas por ml. Olha só, agora além de ter, né, concentrações, eu estou trabalhando ainda com pureza não igual a 100% e com densidade. Como é que eu vou calcular isso aqui? Deixa eu botar aqui a tela inteira. Ai. Então, eu vou supor que eu vou trabalhar com 1.000 ml ou 1 litro. Se eu tenho 1,84 gramas por ml, eu teria 1.840 gramas em 1.000. Se essa minha solução fosse 100% pura, ela teria 1.840 gramas em 1 litro. Ok? Estou só trabalhando aqui os dados do meu problema. Qual que é a pureza dela? 96,4. Isso dá quanto em gramas? 1.773,7 gramas em 1 litro ou em 1.000 ml. Por que eu preciso dessa massa? Porque aí eu posso calcular a minha molaridade, que vai ser igual à minha massa pela minha massa molecular vezes o volume em litros. Qual que é a minha massa? 1.773,7 gramas. Qual que é a minha massa molecular de H2SO4? 98 gramas mol. 98 gramas mol. Vezes que volume que eu estou trabalhando? 1 litro. A minha molaridade vai dar 18,09 mol por litro. Professora, eu sei calcular a densidade e usando pureza de outras formas. Não tem problema. Essa aqui eu acho a mais fácil, tá? Sempre considerando que eu tenho aqui a densidade em gramas por ml, eu transformo ela em litros, porque daí eu já melhoro, né, minha fórmula de calcular aqui na minha fórmula, no final. Então, transformando em litros, eu tenho 1.840 gramas, né, só mexendo com as vírgulas. Se fosse 100% puro, mas ela é 96,4% pura. Então, eu tenho 1.773 gramas em 1 litro. Agora, eu posso usar a fórmula. Tenho a massa molecular e tenho o meu volume. Ok? Vai ter mais dessas depois na lista de exercícios de vocês. Vamos ver se eu tenho mais uma aqui. Não lembro. Deixa eu apresentar para vocês de novo.
Ai, mais uma bem parecida. Isso aqui é a vida real, né? Esse tipo de cálculo aqui é o que a gente faz normalmente no laboratório. Porque raramente as substâncias elas vêm com pureza de 100%. A maioria delas não vem. Então vamos lá. Deseja-se preparar um volume de 100 ml de uma solução aquosa de HCl com que molaridade? 1 molar, 1 mol por litro. A partir de uma solução concentrada desse ácido, são fornecidos os seguintes dados no rótulo do meu reagente. 36,5% de pureza em massa e uma densidade de 1,184 gramas por mol. Calcule o volume de ácido clorídrico concentrado que deve ser medido para essa solução. Então, vou botar aqui. Volume final. Quanto que vai ser? Bom, vamos lá. Vou começar usando minha densidade, supondo que isso aqui é em 1 litro, seja 1000 ml. 1.184 gramas em 1 litro. Mas ela não é totalmente pura. Deixa eu tirar o compartilhamento para vocês enxergarem a tela. Não é totalmente pura. Então, se fosse 100% pura, eu teria 1.184 gramas em 1 litro. Mas a pureza é 36,5%. Então, quanto isso vai dar em massa? 432,1 mol em 1 litro. Ok? Então, como é que eu vou calcular agora a minha molaridade da minha primeira solução lá? Solução inicial. M1 vai ser igual a massa, 432,1 gramas, dividido por qual é a massa molar do HCl? 36,5. 35,5 do cloro mais 1 do H, vezes 1 litro. Né, que eu já estou transformando todo mundo para 1 litro para simplificar justamente a minha conta. Então, minha molaridade 1 vai ser igual a 432,1 dividido por 36,5 vai ser igual a 11,84 mol por litro. Então, eu tenho minha molaridade 1 e tenho meu volume 1. Tenho a minha molaridade 2, que é onde eu quero chegar, e meu volume 2. Então, o que eu faço agora? M1, V1 igual a M2, V2. Deixa eu fazer de outra cor aqui para não confundir vocês. Então, minha molaridade 1, 1 mol por litro, vezes meu volume inicial, 0,1 litros. Ó, 100 ml é 0,1 litros. Vai ser igual a minha molaridade aqui, da minha solução final, né? Molaridade 2, 11,84, vezes o volume final, que é o que eu quero. Então, 1 vezes 0,1 dividido por 11,84, o meu volume final vai ser igual a 8,44 ml. Ou 8,44 vezes 10 na menos 3 litros. Ok, gente? Acho que a pior parte é o comecinho aqui, é iniciar. Depois a gente pega o jeito, vai indo. Vamos voltar lá. E eu posso fazer esse cálculo também a partir de uma mistura de duas ou mais soluções, de um mesmo soluto, de um mesmo solvente. Então, soluções constituídas por mesmo soluto e mesmo solvente. Duas soluções aquosas de ácido sulfúrico A e B, de concentração em gramas por litro e concentração em quantidade de matéria conhecida, são misturadas conforme o esquema seguido. Volume A, concentração de 196 gramas por litro, molaridade de 2 mols por litro e volume inicial de 1. A
A solução B, H2SO4, tem uma concentração B de 98 gramas, uma molaridade de 1 mol por litro e um volume B de 2 litros. Eu misturei os dois. O que eu tenho? De cara, já o volume final eu posso somar, né? Vai ser a soma de 1 mais 2 igual a 3 litros. Agora, a concentração inicial, a concentração final, quando eu misturei esses caras, e a molaridade final, né, a concentração molar no final, eu vou ter que calcular. Como é que eu vou calcular isso? Bom, minha concentração final vai ser uma soma da minha molaridade da minha solução 1 com a minha molaridade da minha solução 2, ou seja, eu estou misturando os dois. Como é que eu faço isso? Concentração final vezes volume final, igual a concentração da inicial da minha solução A vezes volume inicial A, mais concentração B, volume B. Idem para a solução molar. Então, resolvendo o problema proposto, minha quantidade de soluto final, né, minha concentração final, que eu quero saber, vezes volume total. Volume total eu já tenho, que é 3. Minha concentração na minha primeira solução é 196. Meu volume era 1, mais 98 na minha solução B, vezes 2, que era meu volume em B. Então, minha concentração final em gramas por mol, em gramas por litro, ou seja, comum, é 130,67 gramas por litro. E a molar eu faço exatamente a mesma coisa. Concentração molar vezes 3 vai ser igual a concentração em mols por litro da solução A, vezes 1, que é o volume da solução A, vezes 1 mol por litro, que era a concentração da minha solução B, vezes o volume 2, que era da minha concentração B. Então, 133 mols por litro. Então, a partir de duas ou mais soluções do mesmo soluto e mesmo solvente, eu vou usar, né? Que é a minha concentração de mistura vai ser igual meu V1 mais V2, vezes M1 V1 mais V2 M2 mais quantidade de solutos que eu tiver aqui, dividido pelo meu volume total da minha mistura. Vamos fazer uns cálculos que vai ficar mais fácil de enxergar isso. Deixa eu apagar nosso quadro. Então, vamos lá. Em um laboratório de bioquímica, um técnico misturou 200 ml, o volume vai ser igual, 200 ml, de uma solução aquosa de 0,5 mol por litro de glicose em uma solução 2 de 300 ml de uma solução aquosa de 0,2 mol por litro de glicose. Qual é a concentração em mol por litro da minha solução final, quando eu misturei tudo isso? Vamos ver. Como é que eu calculo, né? M final vezes volume final vai ser igual a M1 V1 mais M2 V2. Tem o meu volume final? É a soma dos meus dois volumes, né? Na hora que eu misturei os dois. Isso aqui em litros é 0,2 litros, isso aqui é 0,3 litros, então eu tenho meu volume final de 0,5 litros. E a molaridade final vai ser igual a M1, 0,5 mol por litro vezes o meu volume 1, 0,2, mais 0,2 mol por litro vezes meu volume 2, que é 0,3, dividido pelo meu volume total de 0,5 litros. Isso aqui tudo vai me dar uma molaridade de 0,32 mol por litro da minha solução final, quando eu misturei tudo isso. Ok? Então, vamos lá. Estão vendo que é bem tranquilo de fazer esses cálculos de diluição. Só tem que treinar, né? Vamos para o outro. O 2. Calcule a molaridade, molaridade de uma solução aquosa de H2SO4, resultante da mistura de 500 ml, de uma solução aquosa A com a molaridade igual a 2 mols por litro, com o volume 2
de 1.500 ml de uma solução aquosa de mesmo ácido de concentração, opa, igual a 9,8 gramas por litro. E eu quero a molaridade final lá, ó. Então, espera aí, vamos organizar isso. Não posso misturar mol por litro de concentração e gramas por litro. Tem que transformar um deles no outro. Vou optar por transformar minha concentração comum em gramas por mol. Como é que eu faço isso? 1 mol de ácido sulfúrico, que a massa molecular é 98 gramas por mol, é 98 gramas. E 9,8 gramas eu tenho X. X vai ser igual a 0,1 mol. 98 dividido por 9,8, 10 mol. Ah, viu como estava enganada? Fui fazer aqui rapidinho ó, na calculadora para garantir. Dez mol por litro. Então, vamos lá. Vamos calcular isso aqui. Gente, 1 mol vai para 98, x para 9,8. Então, vai ser, na verdade, 9,8 dividido pelo 98, dá 0,1 mol. Tá certo. Agora sim. Agora eu posso trabalhar com minha molaridade final, vai ser igual a M1V1 mais M2V2, dividido pelo meu volume final. Vamos ver se eu tenho todos os dados. Molaridade final é o que eu quero calcular. Molaridade 1 vai ser 2 mols por litro, vezes meu volume 1, 500 ml, 0,5 litros. Mais minha molaridade 2, 0,1 mol por litro, vezes meu volume 2, 1,5 litros. Dividido pelo meu volume final. Que é meu volume final? A soma de 500 ml mais 1.500 ml dá 2.000 ml ou 2 litros. Com isso, minha molaridade final vai ficar de 0,575 mols por litro de H2SO4. Ok? Vamos fazer mais um exercíciozinho, eu acho. Então, eu posso ter soluções constituídas por volumes iguais e solutos diferentes sem ocorrência de reação química. Por exemplo, aqui, estou misturando KCl com uma molaridade de 0,4 mol por litro, em um volume de 150 ml, e K2SO4, com molaridade de 0,8 mol por litro e volume de 500 ml. Quando eu misturo os dois, o que eu vou ter como solução final? KCl mais K2SO4. Não ocorre reação, então eu vou somar os volumes. E como é que eu vou calcular essa molaridade? Então, a partir desses dados, desejamos calcular a concentração em mol por litro da solução resultante em relação a cada um dos solutos e a concentração em mol por litro da solução resultante em relação aos íons presentes na solução. Então, quando se misturam soluções contendo solutos diferentes, sem que ocorra uma reação química entre eles, a quantidade de mols de cada soluto ou massa antes e após a mistura permanece inalterada. Tudo se passa como se cada solução individualmente sofresse uma diluição. Resolvendo o problema proposto. Cálculo da concentração em uma quantidade de matérias mol por litro em relação ao KCl e ao K2SO4 na solução final. O número de mols que eu tinha antes, como é que eu calculo? Molaridade vezes o volume anterior. Vai ser igual a M2V2, né? Após. Já tinha a quantidade de antes, aqui, 0,4 vezes 0,1 litros. Da onde tirei isso? De solução A. Minha molaridade depois, que é o que eu quero calcular, e o meu volume depois vai ser a somatória, né, das minhas duas frações, A e B, de 0,2 litros. Então, minha molaridade de KCl, 0,3. Se eu fizer o mesmo cálculo, né, de antes e depois, para o K2SO4, minha molaridade depois vai ser
0,2 mol por litro. Por quê? Porque esses dois caras não reagem. O que vai mudar só é o volume final. Então, se eu for colocar isso, mantendo a proporção, né? KCl, quando eu dissolver, vai se transformar em K+, mais Cl, menos. Então, se eu tenho 1 mol para 1 mol, 0,3 mol para 0,3 mol, mantendo sempre a proporção estequiométrica. K2SO4, quando eu diluo, se transforma em 2K+, mais SO4 menos. Então, 1 mol vai para 2 mols. Então, 0,2 mols vai, mantendo a proporção, 0,4 mols. Então, quando eu for somar, né, no final, minha quantidade de íons presentes de K+, eu vou ter a somatória de 0,3 mais 0,4 minha outra solução, 0,7 mol por litro. E de Cl, 0,3 mol por litro, e de SO4, 0,2 mol por litro. Ok? Então, vamos voltar lá. Então, a minha solução, né? Eu posso ter misturas, solutos diferentes. Nesse caso, ocorre reação entre os constituintes. Então, uma solução de HCl misturado com NaOH, o que vai acontecer, né? 1 mol de HCl vai reagir com 1 mol de NaOH, resultando em sal e água. Todo mundo está estequiometricamente aqui já é balanceado. Então, no ponto final dessa reação, vou ter que o meu número de mols do ácido vai ser igual ao meu número de mols da base. Então, a minha molaridade, concentração molar de A vezes volume A vai ser igual à minha concentração molar de B vezes volume B. Sempre levando em consideração o balanceamento. Ó, 1 mol de H3PO4 mais 3 mols de NaOH resulta em 1 mol de Na3PO4 mais 3 mols de água. No ponto final dessa reação, 1 mol de base, vou precisar de 3 mols de ácido para conseguir fazer com que forme o sal e água. Então, minha molaridade da base vezes o volume da base vai ser igual a 3 vezes a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Uma solução de H2SO4 misturada com KOH, no ponto final eu vou ter meu número de mols da base vai ser igual a 2 vezes o ácido, porque eu preciso de 2 vezes mais ácido para conseguir chegar nessa proporção de base. Então, MB, VB, vai ser igual a 2 vezes MA, VA. O princípio acima descrito consiste em um método volumétrico de determinação da concentração de bases através do volume gasto do ácido, molaridade conhecida e vice-versa. Esse processo é denominado titulação ou padronização. Então, a figura ao lado mostra como pode ser determinada a concentração de uma solução, utilizando-se a sua reação com outra, de molaridade conhecida. Na bureta, coloca-se a solução de concentração conhecida, a qual é adicionada uma líquida de solução de concentração a determinar, em geral 25 ml. No ponto final da reação, o indicador muda de coloração. A gente coloca um indicador ali, fenolftaleína, de bromoptimol, enfim, outros, que pode estabelecer as quantidades em mols que reagiram entre si através das expressões acima mencionadas. Então, isso a gente vai aprender na prática depois também. As soluções de ocorrência natural são frequentemente muito diluídas. Nesses casos, é comum empregar a unidade partes por milhões, ppm. Então, isso que a gente vê, assim, às vezes na TV, né? Ah, e tal exame de água de lago tal, tem tantos ppm de mercúrio, de cobre, de chumbo. Então, essa unidade refere-se à quantidade em massa. 1 ppm representa 1 grama de uma solução, soluto, em uma amostra com uma massa total de 1 milhão de gramas. Então, observação, como a água a 25 graus tem densidade de 1 grama por mol, uma concentração de 1 grama por miligrama por litro é equivalente a 1 miligrama de soluto em 1.000 gramas de água, ou 1 grama de soluto em 1 milhão de gramas de água. Isso é, as unidades partes por milhão e miligramas por litro são aproximadamente equivalentes. Mecanismo de dissolução. Então, quando uma substância se dissolve em outra, partículas do soluto se distribuem no solvente e passam a ocupar posições que normalmente são ocupadas por partículas do solvente. Se o soluto for um sólido, ocorre a destruição da estrutura do sólido quando as partículas do solvente atacam a superfície do retículo cristalino, removendo partículas do soluto da rede cristalina e rodeando de forma que as partículas do soluto ficam dispersas entre as partículas do solvente.
Então, a maior ou a menor facilidade com que um determinado soluto se dissolve em um determinado solvente depende da intensidade das interações soluto-soluto e solvente-solvente, que precisam ser destruídas, e a força, né, do soluto-solvente que vão se estabelecer. Então, quanto mais intensas as forças de atração entre o soluto e o solvente, mais fácil, maior é a solubilidade. Forças de atração intensas entre soluto e soluto e o solvente-solvente desfavorecem a solubilidade, mas podem ser compensadas por uma interação soluto e solvente intensa. Então, eu posso ter 3 processos de dissolução possíveis. A dissolução química, que envolve uma reação química entre as partículas do soluto e do solvente. A solvatação, quando as interações entre as partículas do soluto e do solvente são do tipo íon dipolo permanente ou dipolo permanente. Se o solvente for água, o processo recebe o nome de hidratação. E dispersão, quando as interações entre as partículas do soluto e solvente são fundamentalmente do tipo dipolo induzido, tipo London, que a gente já aprendeu, né? Então, pode-se generalizar afirmando que semelhante dissolve semelhante. Isso é, substâncias polares são solúveis em substâncias polares, bem como substâncias apolares são solúveis em substâncias apolares. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Vamos fazer as listas de exercícios, né, e fazer com que a gente aprenda também essa parte da matéria. Um abraço.